Para quem deve estar acompanhando a grande mídia aí, deve ter visto, né, que saiu no portal Metrópolis que teve uma operação da Polícia Federal contra o sindicato do irmão do Lula, que prendeu Ferrari, prendeu Ducati, prendeu Porsche, prendeu milhões em dinheiro. Enfim, trouxe um monte de informação falsa. Vocês devem ter visto isso, né? A matéria, inclusive, ganhou bastante notoriedade pela capa. Vou até ver se eu encontro ela aqui para mostrar para vocês, ó. A matéria trazia lá informação falsa de que, aqui, ó, o título da matéria era exatamente esse que vocês estão vendo na tela. Ferrari, Porsche, veja carrões apreendidos em operação contra sindicato ligado a irmão de Lula. Isso aqui é falso, tá? Essa informação nunca aconteceu na realidade. Porém, como a polícia faria uma operação para, sim, continuar investigando os envolvidos no desvio do dinheiro dos aposentados, e aqui vale lembrar que o Sindinap, que é o sindicato que tem como vice-presidente o Frei Chico, que inclusive só se tornou vice-presidente no ano passado, 2024, foi o sindicato que vem denunciando desde 2019 as fraudes no INSS. A doutora Tônia Galete, que é advogada, inclusive, do sindicato, já apontava essas falcatruas, apontou primeiro ao governo Bolsonaro, apontou ao Ministério Público, apontou em vários lugares, e praticamente nada aconteceu, traduzindo para o português bem claro. Ela também foi quem levou para o ministro Lupe essa preocupação. Então é meio óbvio que não faz muito sentido, né? Eu sou dirigente de um sindicato que está cometendo fraudes e eu vou denunciar as fraudes que podem me afetar? Se o sindicato formalizou as denúncias, é porque o sindicato estava andando na linha. E aí o que aconteceu? O portal Metrópolis publicou a matéria dizendo que foram presas Ferraris, Porsche, Ducati e uma quantia, né, de valores na operação, dando a entender que aqueles valores, a Ferrari, o Porsche, era tudo ligado ao sindicato do irmão do Lula, tão logo ligado ao irmão do Lula. Matéria comprada, né? Isso é um fato. Todo mundo sabe que é o Luiz Estevão, o bilionário envolvido em corrupção, que ficou preso por muito tempo, inclusive, e que acabou, para quem talvez não lembre ainda, né? Acabou recebendo ali, ó, um induto do seu amigão Jair Bolsonaro. Dono do Metrópolis, Luiz Estevão, recebeu induto com base em decreto de Bolsonaro. O portal veiculou fake news sobre a operação da PF e tentou atribuir ao irmão de Lula a posse de carros de luxo apreendidos no âmbito das investigações sobre fraude no INSS. Essa trupe não aceita uma coisa que é importante que a gente precisa trazer, tá? Eles não aceitam que o presidente Lula não tem uma vida luxuosa com mansões, o Frei Chico não tem uma vida luxuosa com mansões, o José Genuíno não tem uma vida luxuosa com mansões. Eu fiz uma live na quarta-feira lá na Revista Fórum com o José Genuíno, ele mora na mesma casa que ele falou há mais ou menos 40 anos, se não me engano. O presidente Lula morava no mesmo apartamento no ABC também, há, sei lá, mais de 30 anos. Teve de mudar para São Paulo por questão de segurança e alugou uma casa. Alugou, não é dele, alugou. O clã Bolsonaro tem mansões e mansões e mansões, valendo milhões e milhões de reais. E é isso que eles não aceitam. Que eles tentam chafurdar, tentam procurar e não encontram nada. E aí pagam a veículos, como é o caso, por exemplo, do portal Metrópolis, para espalhar informações falsas como essa. Eu vou ler toda a matéria, geralmente eu não leio as matérias aqui nas análises que a gente faz na Folha em Foco, nem no canal Historiador, mas nesse caso eu vou ler porque isso aqui é gravíssimo. Metrópolis tentou vender coluna a sindicato do irmão de Lula antes de publicar a matéria falsa. Portal já vinha atacado o Sindinap do Frei Chico, que faz parte... que o Frei Chico faz parte. Após não conseguir contrato de 97 mil, reportagem com acusações mentirosas foi publicada contra a entidade. E aí você vai ver aqui o que aconteceu e o que está acontecendo, né? Olha o que diz a matéria aqui, ó. O portal Metrópolis, só um minutinho, gente. Só um minutinho, tá no meio da nossa live aqui, do nosso corte. Recebi uma informação aqui que eu não posso compartilhar com você. Mas enfim. O portal Metrópolis, pertencente ao ex-senador Luiz Estevão, que já cumpriu pena por desvio, ladrão, né? Cometeu crime, né? Corrupto. Por desvio de recursos da obra do Fórum Trabalhista de São Paulo, foi apontado como responsável por oferecer uma proposta, entre aspas, de matéria positiva ao Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos, o Sindinap, sobre o pretexto de uma coluna intitulada de Expressão de Opinião. A proposta, cujo valor cobrado era de 97 mil, veio na esteira de uma série de reportagens críticas contra o sindicato que viu seu nome envolvido em denúncias de descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS,
tema que desencadeou uma comissão parlamentar mista de inquérito no Congresso Nacional. As informações são do portal DCM. Segundo a denúncia, após o Sindinap ignorar a proposta enviada em 8 de setembro, o Metrópolis intensificou as tentativas de contato. No dia 9 de outubro, o portal publicou a matéria repleta de informações falsas, alegando que a Polícia Federal havia confiscado carros de luxo como Porsches e uma Ferrari em operações relacionadas ao Sindinap. Frequentemente chamado pelo veículo de Sindicato do Irmão de Lula. O sindicato, fundado em 2000, tem como vice-presidente desde agosto de 2024, ou seja, há um ano apenas, o José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão mais velho do presidente da República. Frei Chico é integrante do Sindinap desde 2008, exerce apenas funções políticas, sem qualquer vínculo com a gestão financeira da entidade e não está sob investigação. E aqui está o e-mail apontado, ali, ó. Olá, tudo bem? Vou ler aqui o e-mail com vocês. Olá, tudo bem? Vou atendê-los pelo Metrópole. Estamos encaminhando todo o processo envolvendo a CPI do INSS, apenas confederações e sindicatos já estão nos procurando para se posicionar. Temos um formato no Metrópole chamado Expressão de Opinião, na qual podem se posicionar sobre temas. Gostariam de se posicionar conosco? Se sim, enviariam uma proposta. Traduzindo, enviar uma proposta para os sindicatos que estão sendo denunciados lá, para eles pagarem R$100 mil praticamente para se defender. Vocês entenderam o crime por trás disso que o portal Metrópole está fazendo? Eles estão divulgando informação falsa de forma criminosa e canalha, como o seu dono, né, um criminoso conhecido do noticiário brasileiro, para falar, olha, a gente vai atacar criminalmente esses sindicatos aqui, dizer que eles cometeram crime e eles não cometeram, mas se eles pagarem, a gente muda a versão da matéria ou não as publica e traz a versão deles. Vocês entenderam a gravidade do que a gente está falando aqui, meu amigo? Nem a Jovem Pan, eu acredito, teve a audácia de fazer o que o portal do criminoso, a gente precisa chamar de criminoso, corrupto, ladrão, Luiz Estevão fez. Amigão, inclusive, tá do governador do estado do Distrito Federal, tá? E aí segue, ó. René Gandim, responsável pela comunicação do Sindinap, relatou que as abordagens do Metrópolis começaram de maneira discreta, mas ganharam tom insistente após a oferta de apenas R$97 mil, entre aspas. Eu acho complicado e não quero chamar isso de extorsão. Eu vou chamar, viu, René? É extorsão. Isso é extorsão, tá? Ó, a gente tá publicando uma série de reportagens aqui, e, né, sobre os sindicatos que estão sendo citados na CPMI, e vocês podem dar a versão de vocês pagando R$97 mil. Detalhe, o bom jornalismo e a ética jornalística, inclusive ética essa que está presente em vários estatutos que tratam sobre o tema, determina que os veículos precisam ouvir as duas partes. Quando eu denunciei o ladrão chamado Gustavo Gayer, por estar roubando dinheiro público, eu entrei em contato com ele para ouvir a versão dele. No meu canal e na Revista Fora. No meu canal ele nem respondeu. Na Revista Fora ele disse que estava sem tempo de escrever uma receita de bolo. E a gente colocou a versão dele lá. O Metrópolis está cobrando para ouvir o outro lado. E não é cobrando meramente R$1, R$2, R$10, R$1.000, não. É R$97 mil. Eu, se eu fosse o Sindinap, processaria. E se a mídia brasileira realmente fosse séria, estaria denunciando esse absurdo que esses bandidos, disfarçados de jornalistas, em um veículo de comunicação estão fazendo. Imagina eu aqui, Carlito Neto, ligar aqui agora e falar: opa, fulano, tudo bom? Como é que vocês estão? Ó, eu tenho aqui uma matéria para divulgar sobre vocês. Inclusive eu tô com uma denúncia bombástica para divulgar muito em breve, envolvendo 2 partidos. Imagina eu ligar para os dirigentes desses partidos e falar: ó, eu vou divulgar aqui um material, mas eu queria saber se vocês não querem se posicionar. Eu cobro apenas R$97 mil para ouvir a versão de vocês. Isso é, René, extorsão, tá? Você não quis falar, mas eu digo, é extorsão. Certo?
Eu não quero. Eu acho complicado falar. Eu vou até passar um pouquinho do horário da nossa live hoje, porque isso aqui é gravíssimo. Eu acho complicado e não quero chamar isso de extorsão. E no começo eu até não liguei muito para esses contatos, mas eles encaminharam uma proposta de R$ 97 mil e passaram então a insistir muito. Nós ignoramos, claro que não aceitamos, pois eles vinham publicando coisas que não eram reais contra o Sindinap. Depois de serem ignorados, veio a reportagem com mentiras que diz que Porsches e uma Ferrari foram apreendidas no sindicato, algo que nunca aconteceu. Os contatos do Metrópolis foram iniciados por um funcionário que se apresentou como executivo de negócios sênior. Após o sindicato pedir esclarecimentos, o portal enviou 2 dias depois um e-mail detalhando os serviços oferecidos com a tabela, especificando valores e benefícios sem receber respostas novas, e foram enviados nos dias 15 de setembro e 23 de setembro, seguidas por uma última tentativa dia 3 de outubro, todas sem retorno do sindicato. Aí tá aqui, ó. Aí tem aqui o tamanho do texto. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra você. Editorial pago existe. E é normal. Isso não é ilegal, tá? Editorial pago é normal. Editorial pago é normal. Inclusive, vários veículos fazem. Veículos do campo da esquerda, veículos do campo da direita. É você abrir o espaço, às vezes, para alguém querer publicar um editorial, trazendo a opinião dele, e a pessoa vai lá e paga pelo espaço. Isso é normal. Agora, você inventar uma informação falsa e depois procurar a vítima dessa informação falsa para falar, ó, vários sindicatos estão sendo procurados lá, viu? Vocês viram, né? Foram citados aqui, ó, na CPMI. E a gente tem um projeto aí, se vocês quiserem, tá? Vocês podem pagar e a gente dá a versão de vocês. Apenas R$ 97 mil. Aqui é a proposta. R$ 97 mil. Aí tem aqui os valores, ó. Aqui o pacote, na verdade, né? Tá aqui, ó. Que é uma peça que incluiria o texto, né? Tá aqui, ó. Matéria no formato expressão de opinião, conteúdo para marcas, desktop mobile. E aqui tem tudo que aconteceria, né? Como é que seria impulsionado. Um banner, né? Divulgando a matéria. Painéis de LED dando ênfase na matéria e chamadas na rádio de 30 segundos pedindo para ler a matéria. Traduzindo, vamos inventar informação falsa e depois vamos cobrar para a vítima da informação vir aqui desmentir. E aí segue o material aqui, ó. Tudo bem? Insistiram, tá? Conseguiu dar uma olhada na proposta? Vamos ativar a expressão de opinião que nós inventamos uma fake news sobre vocês e queremos cobrar para vocês desmenti-las? E aí segue de novo. Vamos ativar a expressão de opinião, me confirma. Abraço e aguardo você. 6 dias após a última investida, o Metrópolis vinculou a matéria com a alegação falsa, atribuindo ao Sindinap a posse de veículos de luxo apreendidos pela Polícia Federal. Na verdade, os carros pertencem a outros investigados. De acordo com as declarações do deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, na CPMI, eles seriam de outros investigados, como Felipe Macedo Gomes, ex-presidente da Amar Brasil, Clube de Benefícios, Anderson Cordeiro, da Masterprev, Igor Dias Delecrode, desenvolvedor de tecnologias, e Américo Monte, presidente da Andap. Documentos oficiais da PF confirmam que nas dependências do Sindinap foram recolhidos apenas 2 computadores, 2 pastas de documentos, e R$ 43 mil de dinheiro, desmentindo categoricamente as afirmações do portal. Vocês entenderam agora por que veículos como a Folha em Foco, Revista Fórum, Diário do Centro do Mundo são importantes e precisam do apoio de vocês? Vocês acham que os outros sindicatos não devem ter pago esses R$ 97 mil? Com certeza devem ter pagos, porque além do veículo ir lá e proteger os sindicatos e focar nos sindicatos que eles queriam que fossem focados para o ataque, como focaram no Sindinap, eles têm lobby dentro do Congresso Nacional. Tem lobby com parlamentares bolsonaristas, muitos inclusive que estão na CPMI do INSS. Apoie veículos como o nosso, gente, que são independentes. Aqui, ó. Você pode apontar o celular, você que está vendo esse vídeo aqui na live ou no corte, ó, aponta para esse QR Code aqui, que é o Live Pix, você faz uma colaboração para ajudar a manter esse trabalho que é independente. Quantos sindicatos não pagaram após serem chantageados e extorquidos por um veículo de um corrupto ladrão chamado Luiz Estevão? É absurdo a gente estar falando sobre isso aqui.
Absurdo. Deixe o seu comentário sobre esse absurdo e espalhe essa informação para que chegue em quem precisa chegar.